Senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, senador Ricardo Ferraz, senhores senadores, senhora senadora, senhoras e senhores, é para mim uma grande satisfação retornar ao Senado para prestar contas sobre a política de defesa do governo da presidenta Dilma Rousseff. Tenho sempre procurado manter um contato estreito e regular com as duas casas do Congresso Nacional sobre todos os assuntos atinentes à pasta da defesa, o que naturalmente reflete também a importância que o debate sobre os temas de defesa alcançaram na agenda política e na agenda pública brasileira. O acompanhamento atento da política de defesa pelo Congresso Nacional aprofunda um diálogo que é absolutamente indispensável para a vitalidade da democracia brasileira. Talvez, antes de passar um aprofundamento aqui, um detalhamento das minhas observações, eu gostaria apenas de mencionar, como essa é uma Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, mencionar também a nossa grande satisfação, eu sei que isso foi feito antes pelo presidente, pelo senador Ricardo Ferraz, com a importantíssima vitória do Brasil, e eu repito muito, é do Brasil, não é apenas de um governo, é um fato que vai se somando a toda uma capacidade de presença no mundo, a vitória do embaixador Roberto Azevedo para o cargo de diretor-geral do OMC. Como me tocou ser ministro das Relações Exteriores por tanto tempo, eu acho difícil não mencionar a importância desse fato. A OMC é um dos órgãos principais da governança global, dos três principais órgãos econômicos internacionais, a não ser num episódio muito peculiar em que o mandato foi dividido, nunca havia sido dirigida por um país em desenvolvimento. Isso ocorreu, como ele disse, de uma maneira muito peculiar por um tailandês, mas e nunca tinha sido, seguramente, por um latino-americano. Então, é uma grande vitória, é um motivo de regozijo, e eu digo isso porque o Brasil, com essas posições, senadora, que vai assumindo e se tornando mais importante no cenário internacional, obviamente, mais protagonismo traz também, algumas vezes, sentimentos de ordem variada que tem implicação também para a defesa. Mas eu queria deixar registro dessa importante conquista, cumprimentar o meu colega, o Antônio Patriota, por ter dirigido, sob a orientação da presidenta Dilma Rousseff, esse processo. É uma vitória importantíssima para o Itamaraty, e como defesa e relações exteriores se complementam muito, eu não poderia deixar de fazer isso. Mas volto a dizer aqui sobre a importância do Congresso Nacional e do Legislativo para a nossa política de defesa. A Constituição brasileira atribui ao Legislativo responsabilidades de extrema relevância sobre o trabalho do Ministério da Defesa, com uma decisão sobre leis orçamentárias, definição dos efetivos das Forças Armadas, passando pela aprovação de iniciativas ligadas a atividades nucleares e pela incorporação de tratados internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro. Não podemos esquecer que a Lei Complementar 136 de 2010 determinou também que os documentos que norteiam a defesa do país, a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco, que na realidade não é um documento normativo, mas é um documento expositivo, fossem também submetidos à apreciação desta Casa, e aproveito para agradecer a aprovação desses documentos pelo Senado Federal, e agora estão na Câmara, espero que em breve possam ir a plenário. Essas competências do Legislativo, muito especialmente do Senado, induzem a necessidade de uma perfeita sinergia entre o Executivo e o Legislativo. Tal sinergia se torna particularmente importante no momento atual, em que observamos um novo posicionamento do Brasil no cenário internacional. Eu mencionei a vitória do Roberto Azevedo, poderia ter mencionado também o fato de estarmos na direção da FAO. Poucas vezes se terá visto um país que, ao mesmo tempo, dirige o órgão do livre comércio e o órgão do combate à fome. E essa projeção se faz sentir nos mais variados campos e, portanto, exige também uma ação coordenada da parte da defesa. A nova estrutura do país a estatura do país no século XXI requer forças armadas bem equipadas e adestradas para a proteção do nosso patrimônio e dos nossos recursos. Essa é justamente uma das dimensões da Estratégia Nacional de Defesa, e eu cito textualmente,
o vínculo entre o conceito e a política de independência nacional de um lado e as Forças Armadas para resguardar essa independência de outro. A inserção internacional do Brasil deve, portanto, conjugar a política externa à política de defesa. Baseia-se em 2 níveis coordenados de proteção dos interesses nacionais, a ação diplomática, que antecipa crises e previne o seu surgimento, e a ação militar, quando for necessária, assim que quando os canais diplomáticos já não estiverem disponíveis. Uma defesa robusta é, na nossa opinião, o complemento indispensável de uma política externa pacífica. Não há nenhuma contradição. Às vezes as pessoas perguntam por que um país pacífico como o Brasil precisa de uma defesa importante. É porque, justamente, tendo uma defesa, estaremos dissuadindo eventuais ameaças à nossa segurança, aos nossos recursos, conforme vou detalhar mais tarde. Eu gostaria de começar rapidamente, sem também muitos detalhes, até para também dar tempo para que haja um debate, com uma observação sobre sobre a consolidação do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é, como sabem, um ministério novo, é um ministério que vai ainda completar 14 anos de vida. Nós poderíamos dizer, se fôssemos comparar com uma pessoa que está ainda vivendo a sua adolescência, mas que vem se consolidando com algumas medidas importantes. Algumas delas foram tomadas ainda antes da minha gestão, desde o início, evidentemente, a criação pelo Ministério, pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e ao longo do governo do presidente Lula, várias medidas foram tomadas, sobretudo em 2010, quando se consolidou o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e também se deu uma estrutura mais ampla ao Ministério, com a criação de secretarias, como a Secretaria de Produtos de Defesa, a Secretaria de Ensino e Saúde e Desporto, enfim, além da Secretaria de Organização. Então, isso veio ocorrendo com o tempo. E agora, mais recentemente, já no governo da presidenta Dilma, quando já me tocava ser ministro, lei e decreto aprovaram uma nova estrutura de cargos, ampliaram a estrutura de cargos do Ministério da Defesa, o que acentua essa natureza civil do Ministério. Embora os instrumentos sejam naturalmente militares, predominantemente, é um Ministério civil. E um dos cargos importantes criados foi o cargo de secretário-geral, hoje presente aqui na audiência, o doutor Ari Matos, que exerce esse cargo, que é o equivalente aproximado dos cargos de secretário executivo que existem nos outros ministérios. Claro que, como o Ministério da Defesa tem uma estrutura peculiar, e ele veio, digamos, se sobrepor à pré-existência das forças de maneira independente do próprio Estado-Maior das Forças Armadas no passado, a simetria não é exata. Na realidade, quem substitui o ministro são os comandos militares por um sistema de rodízio. Mas a criação desse cargo, sobre toda a parte que coordena toda a parte civil, mas que tem uma interface constante, inclusive, com a parte militar, tanto no que diz respeito ao orçamento, pessoal, questões que dizem respeito às 3 forças, a saúde, a parte toda de indústria, de defesa, de equipamento. A criação desse cargo de secretário-geral é de extrema importância. Eu quero agradecer aqui a compreensão que nós tivemos do Congresso Nacional, que aprovou celeremente essa nova lei, que possibilitou finalmente, então, a criação do cargo. E também, dentro desse contexto da criação dos novos cargos, acho que também é algo que deve ser ressaltado, é a criação do Instituto Pandiaca Lógeras, que é um instituto civil para pesquisa na área de defesa. É ainda algo muito embrionário, na realidade, hoje consta apenas o seu titular, e estamos tratando de nomear agora uma segunda pessoa, além do pessoal de secretaria, mas eu acho que é algo muito importante. Ele não vem se sobrepor, nem de maneira alguma duplicar as funções da Escola Superior de Guerra, que continuará atuando com as suas funções de ensino, com as suas funções também de pesquisa mais tipicamente militar, mas era muito importante que existisse também um instituto civil
para a área de defesa, até para trabalhar conjuntamente com a nossa Secretaria de Ensino e conjuntamente com as forças e com a Escola Superior de Guerra, no contato com a academia, na futura preparação de currículos para a carreira de analista de defesa, analista ou gestor de defesa, que ainda está sendo discutida internamente no governo. Mas, enfim, é algo também muito importante. Então, o que eu queria acentuar, presidente, é que esse adolescente, né, que nasceu em 99, que ainda está sendo criado, ele está ainda se desenvolvendo. Na parte militar, muito importante foi a criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que permite uma coordenação das operações das três forças. Claro que elas têm a sua autonomia no preparo, ela tem a sua autonomia em definição de prioridades, mas há uma ação conjunta que garante, por exemplo, que nós estejamos agora trabalhando num fuzil que venha a ser produzido pela Embel e que venha a servir as três forças. E que garante também que grandes operações, às quais eu pretendo ainda me referir, como as operações de fronteira ou operações tipo segurança dos grandes eventos, que essas operações sejam adequadamente coordenadas pelo Ministério da Defesa, e o braço que faz isso é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, acho que isso é muito importante, esse é um processo de consolidação. Eu gostaria de dar uma palavra rápida, sem também grandes detalhes, à questão do orçamento. A alocação... Na defesa, obviamente, a alocação de recursos é absolutamente fundamental. Quer dizer, não adianta você traçar uma política na teoria se ela não estiver respaldada em recursos materiais. E esses recursos materiais se traduzem normalmente em orçamento. E eu gostaria, a esse respeito, porque é muito frequente você ler matérias sobre o sucateamento das Forças Armadas, sobre a ausência, e eu seria, digamos, a última pessoa a negar que há uma necessidade de reequipamento e de reaparelhamento. Agora, também eu acho que nós temos que colocar isso em perspectiva, e tem havido um incremento constante das dotações orçamentárias, às vezes há uma pequena oscilação de um ano para outro, mas se nós compararmos, por exemplo, de 2005 a 2013, a parte que mais interessa, porque não é a parte, digamos, é a parte que estaria mais sujeita a oscilações, que é a parte de custeio e investimento, passou de pouco mais de 6 milhões de reais em 2005 e chegou a 17,5 em 2013. Então, há uma considerável melhora na situação, que está muito longe de corrigir ou sanar todas as falhas que existem, mas há um esforço constante nesse plano. Eu só queria fazer uma referência aqui en passant, um pouco, até para termos uma base comparativa. O nosso orçamento tem oscilado nos últimos anos em volta de 1,5% do PIB. Um pouco mais, um pouco menos. E embora tenha havido esse crescimento, que eu anotei, especialmente no que diz respeito a custeio e investimentos, mas se nós vamos fazer uma comparação com outros países, inclusive os países dos BRICS, grupo ao qual hoje o Brasil se associa em muitos aspectos, esse orçamento ainda é baixo. A média dos BRICS, é claro que se nós tomarmos países como a Rússia ou mesmo a Índia, é muito mais alto. Mas a média dos BRICS é da ordem de 2,5%. A do Brasil é um pouquinho abaixo de 1,5%. Então, se me perguntassem qual seria, digamos, uma meta razoável para o Brasil atingir, e nós entendemos claramente que isso não ocorre de um ano para o outro, eu diria que se nós em 10 anos chegássemos a 2% do PIB, até porque as Forças Armadas têm tido mais e mais tarefas, seria algo razoável. Não nos colocaria no mesmo nível da média dos BRICS, lembrando que a média dos BRICS inclui também a África do Sul, que tem um gasto mais baixo. Não nos colocaria na média dos BRICS, mas nos aproximaria de um patamar compatível com as nossas necessidades de defesa, compatível com o status político-diplomático do Brasil, que
é inevitável. Você, no mundo, ganha mais protagonismo, você também gera resistências, surgem rivalidades. Felizmente, vou voltar a esse tema, na nossa região nós temos uma região de paz e temos tratado de mantê-la dessa forma, mas o Brasil não está livre, como não esteve livre no passado, que até o problema de escassez de recursos e outros problemas venham a nos atingir. De alguma forma, venham fazer com que outros países se interessem pelo nosso patrimônio. Aliás, se nós formos comparar, há estudos, curiosamente, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, de institutos estratégicos desses países, sobre a possibilidade de escassez de recursos. E elas são muito comparáveis no que diz respeito à energia, à água e à produção de alimentos. Quer dizer, 3 áreas em que o Brasil tem uma grande capacidade. Então, nós não podemos ficar esperando e contando com a sorte que sempre o sistema internacional, de alguma maneira, vai ficar tão bem equilibrado que nós nunca sejamos atingidos, né? Ontem mesmo nós comemorávamos o Dia da Vitória. O Brasil não tinha o interesse de entrar na Segunda Guerra Mundial, embora no final também o movimento em relação à democracia tenha pesado, mas nós acabamos sendo arrastados a isso em função da ação de terceiros. Então, é muito importante nós termos presentes isso. Embora o Brasil não tenha inimigos, não tenha adversários, ele tem muitos recursos, sim, que podem ser objeto de busca e temos que naturalmente, protegê-los. Sem falar nas chamadas novas ameaças, pirataria, tráfico de drogas, a possível conjunção dessas ameaças com outras do tipo terrorismo. Não é? Isso não é uma coisa abstrata. Nós estamos falando de situações, e eu não estou me referindo especificamente a questões assim quase que imprevisíveis, eu estou me referindo mesmo a situações no mundo que vão chegando mais perto do Brasil. Quando houve a crise na Líbia, eu me recordo de ter comentado, até numa palestra que eu fiz, que a nossa preocupação é que aquele tipo de situação fosse descendo. E, de fato, chegou ao Mali. O Mali já é um país que tem fronteira com outros que estão na África Ocidental. A África Ocidental já é uma área de interesse do Brasil, por vários motivos, né? Nós temos ligações políticas e afetivas com países como Guiné-Bissau, estou mencionando Guiné-Bissau porque aqui Guiné-Bissau, presentemente, é mais ameaçada, sobretudo pelo narcotráfico, mas ninguém pode excluir que isso se misture algum dia com outro tipo de ameaça, e nós temos que ter presente. Grande parte, não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas grande parte do nosso petróleo, que ainda é da parte adquirida no exterior, vem do Golfo da Guiné. Então, nós temos que estar atentos a essas ameaças. Nós não podemos ficar pensando que, no período da Guerra Fria, com todos os defeitos e problemas que ela tinha, era um pouco como se cada um cuidasse do seu lado e as coisas não chegavam até nós. Hoje é um mundo mais complexo, é um mundo cheio de incertezas, tem muitas coisas positivas, né? O fato de países como o Brasil poderem participar de órgãos dirigentes, como é o caso que foi mencionado aqui antes, da governança global, mas, por outro lado, é um mundo também, de certa maneira, menos previsível. E nesse mundo menos previsível, nós temos que estar equipados, não só do ponto de vista das pessoas, mas do ponto de vista também dos instrumentos materiais. Daí a minha ideia de que nós deveríamos pensar coletivamente. Isso não é uma decisão só de governo, muito menos só do Ministério da Defesa, é uma decisão da sociedade, portanto, passa pelo Congresso. Nós devemos pensar em, quem sabe, chegar a 2% do PIB. Não estou absolutamente advogando uma cifra fixa em lugar nenhum, não é isso que eu estou falando, mas tendo esse referencial com a flexibilidade necessária que tem que ter um país que tem também outras prioridades que nós não ignoramos, do combate à pobreza, da infraestrutura, etc. Bem, eu diria também que, além do incremento de recursos, algo muito importante, e essa é uma advertência que, inclusive, nós temos frequentemente recebido do próprio Congresso, é a regularidade de investimentos. A regularidade dos investimentos na área militar é absolutamente imprescindível,
porque de pouco adianta você ter um armamento obsoleto ou que não funciona, você ter 10 aviões, só poder usar 5, ou 3, ou 2. Então, a constância dos recursos, não só para os grandes projetos, que para isso não tem realmente faltado, mas também para o esforço de manutenção, é muito importante, é vital na área da defesa. Você não pode parar no meio determinada. Você não pode construir um avião hoje, faltou dinheiro, dizer que vai completar daqui a 3 anos. Não há como fazer isso. É muito importante ter essa manutenção e ter esses equipamentos em permanente utilização. Claro que também aí eu quero fazer um alerta, porque às vezes as reportagens são um pouco alarmistas. Um certo percentual estar em manutenção ou não está sendo usado é também um certo percentual, é normal, né? O problema é quando esse percentual chega a números muito altos. O governo da presidenta Dilma Rousseff está comprometido com essa necessidade de continuidade e tem buscado recuperar a capacidade do investimento estratégico do Brasil, contribuindo dessa forma para o renascimento da indústria de defesa. Eu mencionaria aqui, como muito importante, uma lei que também contamos aqui com o apoio do Congresso, e especialmente do Senado, foi aprovada muito rapidamente, a Lei 12.598, sobre a empresa estratégica de defesa, que marca uma inflexão na política nacional. Além de instituir um marco regulatório para o setor, a lei diminui o custo de produção de companhias legalmente classificadas como estratégicas e estabelece incentivos ao desenvolvimento da tecnologia indispensável ao setor. Essa lei já está regulamentada, foi assinado esse ano o decreto 7.970, que vai trazer de imediato a possibilidade de credenciamento das empresas estratégicas de defesa que farão jus a incentivos governamentais com impacto direto na geração de tecnologia e no desenvolvimento econômico. Essa regulamentação permite também a desoneração fiscal das cadeias produtivas nacionais do setor e a homologação dos produtos estratégicos de defesa. Sobre a desoneração fiscal, há uma lei posterior que corrige uma falha e eu vou mencioná-la em seguida. Mas ainda falando do decreto, ela também cria uma comissão mista da indústria de defesa, compostas e presididas pelo Ministério da Defesa, obviamente com as Forças Armadas, dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, Planejamento, Orçamento e Gestão. Isso é muito importante porque não adianta você, no Ministério da Defesa, chegar a certas conclusões e quando você vai conversar com as autoridades financeiras, sentir que essas conclusões esbarram em outras dificuldades. Então, essa coordenação prévia que já existe na própria, que está prevista, portanto, em relação à empresa de defesa, desses vários ministérios é algo muito importante. Nós estamos aplicando isso também até para outros projetos, como eu vou também referir a seguir. Um dos aspectos importantes da lei é a criação de um termo de licitação especial, com o objetivo de favorecer as empresas nacionais que tenham realmente investido nesse setor, cujas cadeias produtivas estejam efetivamente colocadas no Brasil. Eu acho que isso é muito importante porque a própria presidenta tem dito várias vezes, a indústria de defesa é uma indústria de conhecimento. Então, não houve país que desenvolvesse sua ciência e tecnologia sem indústria de defesa. Eu trabalhei anos atrás com o saudoso ministro Renato Acher, durante o governo do presidente Sarney, no Ministério da Ciência e Tecnologia, e frequentemente ouvia dizer, não, o investimento em países importantes é feito basicamente pela empresa privada. Sem dúvida, feito pela empresa privada. Mas as encomendas vinham do governo. Se você olhar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, naquela época, eu não tenho a estatística atual, mas não deve ter mudado substancialmente os números relativos, 50% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento vinham através de encomendas do Pentágono. Então, a pesquisa militar é que gerou a indústria aeronáutica, como, aliás, é o caso no Brasil, gerou a internet, né, que nós também estamos tentando desenvolver aqui. Então, há uma ligação muito estreita, não há nenhuma visão militarista. Nós estamos cuidando da nossa defesa, evidentemente, pelas razões que eu já expliquei, temos que cuidar da nossa defesa, mas, ao mesmo tempo, estamos criando um grande desdobramento, né, as palavras
meio tecnocrática, que usam spin-off para as outras indústrias brasileiras nesse setor. Isso é verdade, especialmente nas áreas estratégicas, a área nuclear, a área espacial e a área cibernética, mas eu vou voltar a elas mais tarde. Queria mencionar também a Lei 12.794, que é uma lei que trata de restituições de impostos para criar uma isonomia entre o produto nacional e o estrangeiro, porque muitas vezes o produto importado acabava tendo benefício em relação ao produto nacional, e isso ocorria também na área da defesa. E a nossa lei inicial não previu essa situação, mas isso foi corrigido, e eu acho que o decreto está em fase final de decreto de regulamentação, isso no que toca. Já foi corrigido por essa lei 12.794. Graças também, contamos muito com o apoio dos senadores e deputados. Bem, mencionei rapidamente aqui a questão, essa questão industrial, e queria só fazer uma referência aos principais programas, os programas prioritários da defesa, que estão, aliás, explícitos na Estratégia Nacional de Defesa, elaborada na época ainda do governo Lula e do meu antecessor, Nelson Jobim, com a colaboração do então ministro Mangabeira Unger, e já a segunda versão, já aprovada, já vista e apreciada no Senado, ela elenca como setores prioritários nuclear, cibernético e espacial. Eu não quero dar também uma ênfase que pareça que são só esses setores e não há outros, porque há muitas outras coisas que nós fazemos. Mas, evidentemente, esses são setores de grande importância para o país, até porque eles têm uma repercussão que vai muito além da defesa. No setor nuclear, é óbvio, quer dizer, a capacidade desenvolvida com o programa nuclear da Marinha tem uma vertente que é a propulsão nuclear do submarino, mas toda a capacidade desenvolvida e já alcançada de enriquecimento de urânio, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem essa capacidade, tem naturalmente interesse também para a produção de eletricidade, para usos medicinais, que é de extraordinária importância. Eu já mencionei a questão cibernética e a importância que ela tem para o desenvolvimento de outras áreas, mas queria só, en passant, dizer que todo o nosso esforço da cibernética, que é centralizado no Exército, embora também com cooperação das outras forças, e criamos o ano passado, né, General, se eu não me engano, o Centro de Defesa Cibernética, que já esteve ativo na Rio+20, que estará ativo nos grandes eventos e que começa a desenvolver uma capacidade num dos setores mais importantes. Eu me lembro de ter lido, são relatos de jornal, de modo que eu também não vou aqui querer, digamos, estar citando autoridades estrangeiras de maneira leviana, mas me lembro de ter lido declarações do então secretário de Defesa norte-americano, que, aliás, nos visitou logo depois, Leon Panetta, que nos visitou ano passado, em que ele dizia que talvez a principal ameaça que os Estados Unidos pudessem vir a sofrer era de um ataque cibernético. Então, é muito importante nós desenvolvermos, porque hoje em dia, devido aos sistemas informatizados, o controle das nossas estruturas críticas, das linhas aéreas, das hidrelétricas, todas têm a ver também com essa capacidade de defesa cibernética. Obviamente, nós estamos ainda longe de alcançar o nível que desejamos, que precisamos alcançar. Já temos uma capacidade importante que foi, como eu disse, utilizada em coordenação com outros órgãos, inclusive da Polícia Federal, o SERPRO, além do conjunto da defesa, na Rio+20, e que será utilizada também nos grandes eventos agora, a começar pela Copa das Confederações e a visita do Papa. Mas, obviamente, estamos muito longe do que precisamos alcançar. Mas eu queria também salientar isso, que nesse processo, até para ligar com o que eu disse antes da relação com a parte civil, nesse processo de melhorar a nossa capacidade de defesa, nós temos procurado também desenvolver ferramentas nacionais, softwares nacionais, brasileiros, e eu acho que isso é algo também muito importante e sempre que possível, baseado também em modelos de software livre, sempre que isso é possível, de mais fácil acesso para não ficarmos dependentes de um provedor estrangeiro. É claro que isso evolui lentamente, eu queria até dar uma ideia, mas os recursos que nós dispomos hoje não são muito grandes, mas já também não são insignificantes. Só para terem uma ideia de número,
mas eu acho que em 2012 o que havia previsto no orçamento era cerca de 60 milhões, mais ou menos. Aí, às vezes, um problema até de contagem inferior, porque também teve os recursos que vieram para Rio mais 20, que foram utilizados também isso, e o previsto nesse ano são 90 milhões. Então, não é uma quantia, isso no orçamento do Exército, sem falar no fato que cada força também trabalha na área cibernética. Não são recursos insignificantes. Comparando com um país desenvolvido, que eu não das hiperpotências, digamos assim, mas um dos países desenvolvidos, mesmo permanentes do Conselho de Segurança, por acaso eu tive acesso a uma informação, esse nosso orçamento é cerca de 30%, 40% desse país que eu vi. Então, já é algo significativo. Tem que aumentar? Tem. É preciso reforçar? Mas é algo que já está ocorrendo. E no setor espacial é bastante óbvio, aí é uma área mais complexa, porque a competência primária sobre o Programa Espacial Brasileiro é da Agência Espacial, que é localizada no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas cabe, digamos, basicamente à Força Aérea a execução de toda a parte relativa a lançadores, e aí os recursos têm sido menores do que talvez tivesse sido desejável. Temos planejado um lançamento, digamos, experimental em 2014, se eu não me engano, e 2016 seria já um lançamento com carga útil, 15 ou 16 seria um lançamento com carga útil com satélite. Mas, se nós compararmos com outros países que têm, digamos, um nível de desenvolvimento semelhante ao nosso, nós temos que caminhar. E não é por dificuldade tecnológica. O Brasil desenvolveu toda a capacidade tecnológica. Realmente houve no passado uma irregularidade muito grande nos recursos do programa espacial. Ainda temos alguma dificuldade nesse sentido, mas é um programa ao qual damos grande importância. E digamos, entre as iniciativas recentes que têm a ver com ele, de certa maneira, eu incluiria, tem a ver com outros aspectos da ciência e tecnologia, eu mencionaria a decisão de praticamente dobrar a capacidade discente e docente do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é onde as pessoas estão localizadas, e também do CTA, do Centro Tecnológico da Aeronáutica. Não é dobrar, mas é um aumento também muito considerável de pessoal. Bem, essas são, sim, algumas observações gerais sobre esses programas ligados aos setores estratégicos. E eu queria mencionar alguns outros aspectos, talvez para não também ser muito cansativo, mas alguns avanços recentes que temos feito e os programas que estão ligados, todos eles, a fortes componentes no Brasil. Fabricados no Brasil ou desenvolvidos no Brasil. Eu mencionaria, entre outros, a aquisição e a construção no Brasil de navios patrulha. Nós já temos 2 produzidos de 500 toneladas, 5 em produção, e o plano da Marinha é adquirir mais 20 a médio prazo. Então, são navios produzidos no Brasil que ajudam a nossa indústria naval e que já começam, inclusive, a interessar a outros possíveis clientes, na América do Sul, na África, mas é um processo também que no qual vamos evoluindo. Da mesma forma, a Marinha está empenhada no projeto Barroso, que é o desenvolvimento de um projeto de uma corveta, que já existe no ano passado, mas que tem que ser atualizado, e é um projeto integralmente nacional, não é apenas a construção no Brasil, o projeto é brasileiro, tem que ser atualizado. Muito importante também nesse contexto é o projeto Guarani, do blindado sobre rodas. O ano passado nós tivemos uma importante aquisição permitida pelo PAC Equipamentos, de cerca de 40 blindados, que formarão o primeiro lote que vai ajudar o Exército a testar, inclusive, aprimorar a produção. Já temos o interesse, por exemplo, de alguns vizinhos nossos, entre outros a Argentina, na aquisição do blindado Guarani. Vai substituir os antigos Urutus e Cascavéis. Eu acho que isso também é algo muito importante, e os recursos têm sido assegurados todos os anos.
Temos programas do tipo CISFRON, que é um programa de vigilância nas fronteiras. É um programa ambicioso, de longo prazo. O custo total do programa é de cerca de 10 bilhões. Claro que a gente vai ter que ir, aos poucos, adequando isso às possibilidades, mas mesmo esse ano a previsão é de mais de 200 milhões de reais e, portanto, não é algo desprezível. E já creio que no mês que vem, se eu não me engano, né, General Enzo, vai ser inaugurada o projeto piloto do CISFRON em Campo Grande. Então, é algo que é bem concreto, não estamos falando de algo assim longínquo que não está ocorrendo. Eu mencionaria também, nesse contexto de outros projetos importantes, o KC-390, que é o avião cargueiro e reabastecedor que vai substituir os antigos Hércules, que todos conhecem, Hércules C-130, mas ele vai substituir não só no Brasil, ele vai, na realidade, concorrer internacionalmente para um mercado muito amplo, porque todos esses Hércules C-130 estão envelhecidos, são aviões muito antigos, de mais de 50 anos, e isso vai gerar uma nova demanda. Existem, naturalmente, outros projetos, por exemplo, existe um projeto... Acabou meu tempo? Acabando. Você me disse para eu falar livremente, mas eu vou terminar. Então, eu só... Eu também posso... Sua Excelência, o senhor ministro está há 30 minutos falando. Nós vamos conceder mais 10 minutos para que nós possamos abrir o debate, para que as senhoras senadoras e os senhores senadores possam indagar. Isso é rapidamente para eu poder terminar a introdução. Aí depois o resto fica para os debates. Mas, enfim, para terminar, então, a introdução, eu mencionaria essa visão geral, digamos assim. Esse cargueiro é muito importante para a nossa Força Aérea, é uma necessidade, obviamente. Todos sabem, e às vezes eu acho que é importante, esses equipamentos, obviamente, primariamente, eles são destinados à defesa da pátria. Mas quão frequentemente eles não têm que atender uma situação de emergência, porque há uma enchente na Amazônia, há um incêndio no Centro-Oeste, ou até outras situações, transportar a Força Nacional de Segurança para um local onde ela seja necessária. Então, tudo isso que eu estou dizendo tem, ou pelo menos grande parte disso, tem também uma aplicação muito grande, constante no Brasil, que impõe, inclusive, frequentemente uma sobrecarga aos nossos meios. Bem, eu mencionaria, nesse contexto, não posso deixar de mencionar os aviões Super Tucano. Nós hoje temos, acho que pouco menos de 100, 90 e poucos na nossa Força Aérea. Já vendemos, acho que aí incluído as encomendas que estão sendo feitas, cerca de 70 no mundo, para os mais variados países, na América do Sul, na América Latina em geral, na África, mas também, recentemente, os Estados Unidos, cuja Força Aérea, a Força Aérea mais poderosa do mundo, achou que era o avião mais adequado para o tipo de operações que conduzem ou que têm que ser conduzidas em áreas do tipo do Afeganistão. Então, é também algo muito importante e eu diria que é um dos grandes projetos também, que, como sempre, tem também um lado, o que se aprende, a aviação embarcada que entra a eletrônica embarcada que entra no Super Tucano também é usada nos nossos aviões civis, que tem hoje uma presença tão importante no mundo. Aliás, um dos grandes feitos do Roberto Azevedo, que se falou antes, foi ter contribuído de maneira decisiva para as nossas vitórias na OMC em relação às discussões sobre a Embraer. Bem, falei mais ou menos dos projetos de cada força, tentei falar de maneira equilibrada, um ou dois de cada força, haveria outros que eu poderia mencionar, mas eu queria mencionar também um projeto que é tipicamente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é o da defesa antiaérea. Nós estamos fortemente empenhados, a presidenta fortemente empenhada em dotar o Brasil de meios antiaéreos importantes, com a plena consciência de que esses meios de artilharia antiaérea não substituem a capacidade de uma força aérea adequada para fazer a defesa do espaço aéreo, mas ela é muito importante. Essa defesa antiaérea era uma das áreas em que havia maior fragilidade no conjunto das forças e não havia nenhum programa específico, havia programas ou projetos isolados das forças, e agora há um programa, uma demanda mais ampla, mas uma primeira etapa deverá ser realizada em parceria com a Rússia. Isso ficou decidido na visita da presidenta Dilma
a Moscou, na qual nós participamos, e depois veio se desenvolvendo em conjunto aí inclusive com a participação de outros ministérios, mas com a coordenação muito forte do nosso Estado-Maior Conjunto, até para poder coordenar as demandas das várias forças. Então, eu queria mencionar isso porque é algo importante também dentro desse aspecto de interoperabilidade, que é uma das características principais do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Bem, os grandes projetos estão sendo incluídos no PAC. Talvez a gente tenha que fazer ainda algum ajuste, mas, de qualquer maneira, é muito importante que o fato de serem incluídos no PAC, porque isso não é que vai trazer necessariamente recursos adicionais. O ano passado trouxe, tanto para os blindados Guarani, quanto para os foguetes Astros. Mas o que é muito importante é a garantia desses recursos, evitar que esses recursos possam ser contingenciados ou diminuídos de uma maneira ou de outra. Isso inclui recursos para o KC-390, para o ProSub e para outros projetos. Bem, eu acho que essa são algumas das coisas básicas que eu queria dizer. Eu poderia conversar um pouquinho sobre a nossa estratégia de defesa mais global, como ela se divide entre cooperação e dissuasão, cooperação na região e dissuasão para fora, simplificando de uma maneira um pouco até extremada a discussão, como todos esses projetos que estão nas várias forças se integram num plano de articulação e equipamento de defesa, que é uma tarefa importante que o Ministério da Defesa está realizando, e também, digamos, apenas para ilustrar um pouco outras ações reais, que grande parte do que a gente faz de defesa, tirando talvez as operações de paz, que são tipicamente militares, isso é na realidade preventivo. Felizmente o Brasil não está envolvido em nenhum conflito, nem se sente ameaçado de maneira imediata. Mas grandes ações importantes são as ações de fronteira, que nós realizamos junto com o Ministério da Justiça, as operações Ágata, que nós coordenamos, e as operações Sentinela, que o Ministério da Justiça coordena. Operação Ágata são operações maciças, de grande presença do Estado, sobretudo de força dissuasória. E a Operação Sentinela é o dia a dia que vai sendo conduzido e uma ajuda a outra. Só para terem uma noção, o contingente utilizado, contingente de militares, fora outras agências de militares das Forças Armadas, variou entre 2.500 e 2.800 na primeira Operação Ágata e chegou a um máximo de 12.000, estou falando das 6 que se realizaram nos 2 últimos anos, e agora nós vamos realizar, em antecipação da Copa das Confederações, agora no final de maio, uma grande operação que vai abranger toda a fronteira brasileira e que vai envolver cerca de 25.000 efetivos apenas das Forças Armadas, além da colaboração que é estreita da Polícia Federal, das polícias estaduais, de outros órgãos que às vezes a Receita Federal, enfim. Então há algo muito concreto em benefício direto da população brasileira. Fala-se muito também que a segurança, e é verdade, das grandes cidades depende do que acontece na fronteira, mas por uma fronteira de 17.000 quilômetros de extensão, que é a terceira maior fronteira do mundo, com 10 países, não é uma tarefa simples para ser realizada com os meios e o orçamento de que se dispõe. Mas a atenção do governo da presidenta Dilma tem sido muito forte nessa área, é uma das recomendações que nós temos tratado de seguir, e uma operação com 25.000 homens agora é algo que ilustra isso de maneira fácil. Eu não vou, como o meu tempo já se esgotou, eu queria só dizer que nós estamos muito envolvidos também em outras ações. Estivemos, como sabem, digo nós, coletivamente, as Forças Armadas, aí a ênfase variou de caso para caso, mas, digamos, predominantemente, nesse caso, o Exército no Complexo do Alemão, e temos estado envolvidos em outras operações, quando há uma necessidade da garantia da lei e da ordem, e estaremos muito presentes, em plena coordenação com o Ministério da Justiça e com outros órgãos, quero frisar esse aspecto, nos grandes eventos, participando daquelas tarefas que são típicas das Forças Armadas, como contra-terrorismo, a defesa cibernética, a defesa do espaço aéreo, a defesa marítima, e, entre outras, citando as principais, mas também, naturalmente, prontos a agir numa contingência, se houver alguma falência, por razões quaisquer, dos órgãos de segurança. Então, nós teremos também uma presença muito grande envolvida
nesses grandes eventos, tanto para os eventos esportivos quanto para o Papa. Eu acho que, dentro do tempo aí que o senhor me limitou, é o que eu poderia dizer, e agradeço muito a atenção de todos.